quanto os demais, queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá, em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 16. 2 Timóteo 3, do 14 ao 16. A Zima me pediu para falar um pouco sobre a EBD, uma vez que hoje comemora-se o dia da Escola Bíblica Dominical. Todo esse evento é em especial em gratidão a Deus por esse dia. E eu quero, na verdade, eu não vou dar um estudo comum, como geralmente eu costumo dar. Eu queria que a gente estivesse conversando sobre a importância, a estrutura e a funcionalidade da Escola Bíblica Dominical para cada um de nós. Então, nós vamos estar conversando. Então, não vou estar fazendo uso dos slides. A gente vai estar comentando aqui e vamos ter a oportunidade de conversar. E aí eu vou pedir o pessoal do departamento de multimídia que deixe mais de um microfone disponível desse sem fio para o pessoal poder, para ficar mais rápido, agilidade para a gente poder fazer. Eu acho que deveria ficar pelo menos um do lado de cá, o lado de cá, para facilitar o pessoal na hora da divulgação. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, nós sabemos que quem escreve essa carta é Paulo, e ele está escrevendo justamente para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor que está responsável pela igreja de Éfeso. Timóteo recebe essas instruções a partir de Paulo. Mas Paulo nos traz uma revelação interessante sobre a pessoa de Timóteo. Nos diz que Timóteo é inteirado, que ele tem conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Letras, desde a sua infância. Então ele aprendeu isso desde pequeno, e aí ele deve manter-se firme nisso aí. Permanecei naquilo que aprendestes e que forem inteirados. Então a gente vai perceber que aquilo que caracterizou na infância de Timóteo está servindo agora para o seu ministério, para a sua vida adulta, né? Está servindo para a sua realidade. E aí eu tenho uma pergunta a fazer. Quando você ouve a expressão Escola Bíblica Dominical, o que vem à sua mente? Quando você ouve a expressão Escola Bíblica Dominical, o que vem à sua mente? Aqueles que estão aqui desde a infância, que cresceram na igreja, né, evangélica, que foram recebidos como membros menores, que têm os pais evangélicos, ou já vieram com a tia, com o avô, com a irmã. Qual é a imagem que você tem? Geralmente você vai ter a imagem daquela tia bondosa, ou daquele irmão bondoso, daquele diácono ali que puxou a sua orelha, e você vai ter a lembrança da sala, da alguma historinha que você ouviu, né? Se você veio mais tempo, na adolescência, você vai lembrar das broncas que eram dadas por você estar conversando no meio da sala de aula, ou fazendo bagunça, ou não prestando atenção, do diácono botando você para dentro. Entra, rapaz, daí não quer ficar não. Né? Se você chegou na sua mocidade, talvez você tenha a lembrança de entrar numa sala onde você ouve pela primeira vez algumas coisas que, ao longo da sua vida, você não percebeu, não sabia, e conhecer de forma profunda aquilo que para você era totalmente estranho, né? De ter uma lição, às vezes, em destaque sobre a sua vida. Se você veio depois de velho, já mais adulto, né? Já depois dos 25, dos 30 anos, talvez você tenha chegado à escola dominical, e quando você lembra essa expressão, você lembra assim: rapaz, eu perdi tanto tempo na minha vida, podia estar aqui desde a infância. E aí você olha para as crianças e fala assim: por que eu não estava ali? Por que papai não me levou quando eu era pequeno? Sempre há uma ideia nostálgica, uma expressão, para quem viveu ou vivencia a escola bíblica dominical, sempre vai ter uma memória querida, uma memória boa sobre esta relação, né? Mas a grande questão é, nós entendemos a importância da escola bíblica para as nossas vidas?
Nós entendemos qual é o princípio, a base, e o quanto ela é importante para nós. Nós entendemos a sua relevância. Nós conseguimos compreender como é a estrutura da escola para que ela seja relevante e funcione sobre as nossas vidas. A gente entende essa sua funcionalidade e entendemos qual é a finalidade. Nem sempre a gente fala sobre isso. A gente aponta essa situação, a gente conversa sobre essas realidades. E eu quero, como eu disse, estar conversando com vocês a esse respeito, para que a gente tire essa visão do romantismo, que não é ruim, lembrar, ver e pensar nessas coisas, mas que a gente traga aquilo para a realidade prática, para as nossas vidas, para a nossa realidade atual. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vivemos uma época agora de um movimento, não na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas um movimento quase que ocidental nas igrejas, principalmente nas igrejas mais novas, de descrédito na escola bíblica dominical, de não ver a importância da escola bíblica para o aprendizado e o funcionamento da igreja, para o crescimento dos membros. Tem muita gente que não entende essa importância. E tem gente que está na igreja há muitos anos e ainda não entendeu por que é importante. Poxa, por que eu vou deixar de dormir um pouquinho mais no domingo para levantar, para vir aqui, para sentar aqui, para poder estar estudando, para estar conversando? Tem muita gente que não entende o valor disso. Então a gente vai estar conversando sobre esse ponto, tá certo? Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esta realidade, a qual eu quero apresentar para os nossos irmãos a esse respeito. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Conversar sobre a escola bíblica dominical e a sua importância. Primeiro, nós precisamos de entender essa relevância e importância da escola bíblica. Aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós lemos o capítulo 3, tá certo? E nós vamos ler o versículo de número 2. 2 Timóteo 4, o versículo de número 2. Para quem não tem uma tradução revista e atualizada, ou para quem está sem a Bíblia na mão, está aí o texto no nosso slide, né, na nossa projeção. Slide, estou velho mesmo. Ninguém mais fala slide. Só velho. Ai, ai. Vamos lá todos juntos fazer essa leitura? Prega. Como ensaio ficou bom. Mas não, como ensaio ficou bom. Vamos lá de novo? Vamos lá? Prega. Observe que Paulo, ele começa, nós lemos o versículo anterior, falando para Timóteo, para ele permanecer naquilo que ele foi instruído. Depois ele vai dizer a importância da palavra de Deus, como inspiração de Deus, como verdade de Deus para as nossas vidas, o quão ela é útil para nós. E aí, logo em seguida, ele vai trazer algumas orientações, e ele chega para Timóteo e ele vai usar 5 imperativos. O imperativo é uma ordem que deve de ser cumprida com urgência. O verbo, então, apresenta esses 5 imperativos aqui, e ele vai dizer assim: prega, insta, corrige, repreende, exorta. Então, essas 5 palavras aqui estão no imperativos, e elas dão a dimensão da urgência e da importância do ensino dentro da igreja. Timóteo é o pastor daquela igreja. Então, dá essa dimensão, dá essa urgência do quão importante é estar firmado nesta questão, tá certo? Eu não quero fazer aqui uma análise do texto, não quero fazer nenhuma profundidade maior sobre o texto. Eu quero simplesmente chamar a atenção para os irmãos que Paulo está falando aqui do ministério da igreja na área do ensino, ou do ministério pastoral em relação ao ensino, e ela vai abranger toda a realidade da igreja. Ela começa pelo púlpito, prega, ela vai para o discipulado, insta, ela vai para a disciplina eclesiástica, corrige, ela aponta para o aconselhamento, repreende, e ela vai para a escola bíblica, exorta.
ela abrange toda a realidade da igreja, no sentido do ensino, né? Então, tudo está estruturado dentro da igreja para que você, para que eu, para que nós possamos aprender mais das Sagradas Escrituras, para que nós possamos mais compreender a realidade das Sagradas Escrituras, para que a Bíblia seja mais clara sobre as nossas vidas, para que a gente possa entender melhor aquilo que está escrito. Por que isso? Paulo vai dizer, porque a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. E qual é a finalidade? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Tudo está dentro desse contexto, tudo está dentro dessa realidade. Então nós podemos ver, então, aqui a importância do ensino e automaticamente a importância da escola bíblica dominical, tá certo? Da escola bíblica dominical sobre nossas vidas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A escola dominical, ela é a parte mais importante, é a principal agência de ensino da igreja? Levanta a mão aí quem quer responder. Um de cada vez. E aí? A escola bíblica dominical, ela é a principal, a mais importante agência de ensino da igreja? O que vocês acham? Quem vai responder aí? Quem é o corajoso aí? Ninguém tem coragem? Aqui, ó. Irmã Nete. Do lado de cá ninguém fala? A nossa irmã Gorete ali. Tem outro microfone para deixar com a Gorete aqui, que é para a gente adiantar? Pode falar. Bom dia, igreja. Para mim, é a mais importante, né? Para mim né? Porque eu fui criada na igreja, escola dominical, então, onde eu aprendi os princípios, assim mesmo, na escola dominical, né? Apesar de ter o culto doméstico em casa, né? Mas a igreja, assim, estudar mesmo ali, focar e aprender, para mim, foi a escola dominical. Amém. Mangolete. Pastor, eu acho que a principal agência de ensino da palavra de Deus é o nosso lar, é a casa, porque é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Então, a Bíblia fala, é muito clara, que é para ensinar o tempo todo, né? Sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, né? Então, eu penso que a principal agência seja o nosso lar. Depois, sim, a escola bíblica dominical, porque ela é a escola, é o lugar de nós aprendermos da palavra de Deus. É o que eu penso. Então temos duas opiniões aqui. Uma que acha que é e a outra que acha que não é. Mais alguém tem alguma opinião contrária? Ou concorda aí? Vamos fazer uma votação? Quem concorda que é o presbítero Luiz aqui, ó. Deixa o Luiz falar. Se a escola bíblica dominical é a principal agência de ensino da igreja? Para mim, a principal agência da igreja é a pregação da palavra. Porque ela diz de casa em casa. Então, eu creio nisso. A palavra, a pregação do evangelho, da palavra de Deus. Então, a pregação do púlpito se torna a parte principal da área de ensino. No culto, aonde você estiver, você está pregando a palavra. É a maior agência. Eu tenho essa concepção. Ok, então, ó, a nossa irmã Nete diz que a escola dominical é a principal, a nossa irmã a Gorete diz que o lar é o principal, né? E o nosso irmão presbítero Luiz está dizendo que o principal é a pregação, é o púlpito, né? É a pregação do evangelho. Aí nós temos a nossa irmã Verônica aqui. Alguém leva o microfone, por favor, para a Verônica. Cadê o microfone aqui? Irmã Verônica aqui, ó. Bom dia, irmãos. Bom, da instituição presbiteriana é a EBD, da instituição, né? Agora, como a irmã Gorete falou, de um modo geral, nós como igreja, tudo começa no nosso lar. Mas da instituição
casa de Deus aqui é a EBD. Ok, então a nossa irmã concorda com a nossa irmã Nete. Mais alguém quer dar opinião? Vamos fazer uma enquete aqui, fazer uma votação? É mais fácil, né? Quem acha... nossa irmã Teles, fala, irmã Maria. Eu acho que é na escola dominical. Porque quando eu vim para cá, eu já estava velha e não tinha ninguém para me ensinar, que eu era católica. Você sabe, no catolicismo não tem muita explicação. Então, eu concordo com a Nete, foi aqui que eu aprendi. E que estou aprendendo, cada dia mais. Ok. Vamos lá, então vamos ver aqui, vamos fazer essa enquete. Quem acha que a escola dominical é a principal agência de educação, de ensino dentro da igreja? Levanta a mão. Tem um grupo bom que acha que é isso. Na nossa igreja, a nossa instituição. Quem acha que é o lar a maior instituição, a mais importante instituição de ensino da igreja? Levanta a mão. Quem acha que é a pregação do evangelho no púlpito? Levanta a mão. Difícil, né? Deixa eu te falar um negócio para você. Alguém falou que pastor aí? Não. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. A escola bíblica, ela é importante, mas ela não é a prioritária, a primária. Não é a primária. A pregação do púlpito, ela é extremamente importante e relevante, mas ela não é a maior e única. O estudo dentro de casa, a instituição dentro da família, a instrução dentro da família é uma prioridade para todo pai cristão, mas ela também não é a única responsável por essa educação. Quando Paulo coloca aqui, ele coloca toda a igreja, todo o movimento, toda a relação pastoral, desde o discipulado, o culto doméstico, a escola bíblica dominical, a pregação no templo aqui. Tudo isso tem o seu valor e a sua prioridade. Mas você vai perceber que, conforme você veio para a igreja, isso tem uma relevância na sua vida. Por exemplo, a nossa irmã Maria Teres falou, olha, eu vim já velha para a igreja, eu não tive a oportunidade de ser ensinado em casa. O local onde eu aprendi foi aqui na Escola Bíblica Dominical. Foi aqui, na Escola Bíblica Dominical. Então, nós não devemos de menosprezar o valor dessa questão, mas nós não podemos supervalorizar a Escola Bíblica Dominical. E aí nós temos um grande problema com presbiterianos, e é isso que eu queria chamar a atenção. Sabe o que nós estamos fazendo? Deixa eu contar primeiro um pouquinho da história de como surgiu a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela surge na Inglaterra, por conta de um pastor que ia passando num domingo pela manhã em direção à sua igreja, ele percebe que há crianças que estão na rua, que trabalhavam nas minas de carvão, são crianças pobres da Inglaterra, e que estavam fazendo baderna na rua. Estavam ali, elas não iam para a igreja, e durante a semana elas estavam trabalhando. E aí ele tem a brilhante ideia de levar essas crianças para um anexo da igreja, para ensinar essas crianças a ler, para que elas pudessem ler a Bíblia. Começa a escola dominical, não como uma escola de ensinar a Bíblia, no termo teológico, mas para ensinar através da Bíblia. Com o passar dos anos, essa realidade que se apresenta, ela espalha pelo mundo afora, e nós começamos, e aí vou voltar para a Inglaterra. A Inglaterra começa a perceber a necessidade de escolas para a educação. E aí começa a haver as chamadas escolas públicas. No Brasil, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana, ela é responsável por influenciar a educação pública, né? Mas não a escola dominical somente. O fato de que em cada igreja havia uma escola onde os missionários vinham para ensinar as pessoas a ler e a escrever. Então, durante a semana, tinha uma aula lá acontecendo. Por isso, nós temos hoje essa realidade da escola pública, para ensinar a ler e escrever. Como nós já temos essa prática e já temos essa facilidade pelas escolas públicas e particular, o que aconteceu com a igreja? Ela começou a reduzir o seu ensino ou direcionar o seu ensino para a questão teológica. E a escola bíblica dominical, ela ficou
estritamente voltada para a informação teológica da igreja, que é o que acontece hoje. Hoje nós não temos uma formação na escola, nós temos um local de informação. Você recebe muita informação aqui. Você recebe muita informação. Mas você não tem mais uma formação. Ninguém tira diploma de escola bíblica dominical. Né? Ninguém diz assim, eu fui formado na escola bíblica dominical. Não, você passa 50 anos você tem coisa para receber de informação aqui. E aí nós temos um problema na nossa era moderna. Porque tem muita gente achando que a escola bíblica dominical se tornou um local de formação para a vida piedosa. O único local onde eu aprendo sobre ser piedoso, sobre ser um crente, sobre viver essa realidade. Então o pai pega e fala assim, eu levo meu filho todo dia na escola dominical, ele tem que ser crente, porque eu estou levando ele na escola dominical. Aí o adolescente fala assim, não, eu vou todo domingo para a escola dominical, então eu vou ser crente. Aí o jovem fala assim, não, eu estou todo dia de manhã na escola dominical e por conta disso, então, eu vou ter minha formação cristã definida. Só que não é assim, irmãos. Ela só colabora junto com as demais atividades. Ela não é a principal formadora, mas ela está junto com as demais, com a pregação do evangelho, com o discipulado insistente, com o caminhar junto, com o culto familiar, com a devocional de leitura, de estudo da palavra, com a vida de oração, tudo isso junto é que colabora para a minha formação enquanto cristão. E aí o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma deficiência muito grande dentro da igreja. Nós temos muitas pessoas que estão vindo para a igreja achando que são crentes, que são fiéis, e estão se enganando, porque elas não estão buscando todos os meios para o seu aperfeiçoamento e seu aprendizado. A escola, ela é, sim, importante, ela tem a sua importância aqui, mas ela não é a primária, não é a causa máxima, não é a causa principal. Ela é uma agência entre as agências. Nós não podemos negligenciar essa importância, mas presta atenção, você passa uma hora aqui por semana para poder ver uma lição bíblica. E quantas horas você passa lá fora? Aí você está sendo formado, alimentado, aprendendo, buscando conhecimento, sendo educado, lá fora, com, 140 horas, 150 horas. E aí você tem uma hora de escola dominical, não concorre, gente. Então ela é importante, mas ela só é complementar. Ela não é o único local onde você deve buscar. Então ela é importante, todo cristão deve sim buscar a escola dominical, deve sim buscar aprender na escola dominical. Todo pai deve trazer o filho de manhã na escola dominical. Todo adolescente deve estar aqui para poder ir para a classe. Né? Hoje nossa igreja dividiu a classe de escola dominical de adolescentes em 2 classes, que vai do 12 aos 15 e dos 17 aos 18, para facilitar o aprendizado, né? A igreja busca meios de fazer isso, as crianças já tinham essa divisão, para poder facilitar a linguagem, né? Nós precisamos de fazer isso na classe Paulo, porque a gente vai dos 26 aos 90, literalmente, né? Literalmente, dos 26 aos 90, né? E nós temos gente, tudo quanto é tipo aqui, então nós precisamos também de redividir essa classe, para dar uma linguagem mais adequada, mais acessível, mas ela não é o único local de aprendizado. Você não pode descansar na escola bíblica dominical. Você deve aproveitar toda essa ferramenta e trazer para a aplicação sobre a sua vida. Ok? Está entendido sobre isso? Você sabe usar a revista de escola bíblica dominical? Já te ensinaram como é que se usa a revista de escola bíblica dominical? Já? Sim ou não? Está um silêncio, eu acho que vocês sabem o que é a revista Escola Dominical, por acaso? Você sabe como é que começou a revista de Escola Dominical e por que ela é assim? Veja bem, quando a Escola Bíblica Dominical ela volta diretamente para as lições bíblicas e para de ser uma alfabetizadora na Bíblia, ela começa a ter lições específicas. E uma coisa que era muito comum entre os cristãos daquela época era o culto doméstico diário.
toda a família reunia durante a semana, durante um período da semana, ou pela manhã, ou no final do dia, e fazia um culto doméstico. Então ele lia um texto bíblico, cantava um cântico, fazia suas orações, tinha ali uma apresentação em relação a isso. Quando a revista bíblica dominical nasceu, você vai perceber que na revista tem um texto-chave, que é o texto da lição, e depois você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, com vários outros textos bíblicos. Não é assim que tem a revista? Como é que você usa isso? A maioria das pessoas fazem assim: eu pego segunda-feira, leio o texto bíblico, faço a minha oração, vou para casa. Vou para a minha atividade. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, quando chega sexta-feira, às 10 horas da noite, meu Deus, a escola bíblica dominical de domingo, eu esqueci, deixa eu dar uma lidinha rápida na lição aqui. Aí você lê o outro texto e dá uma lidinha rápida na lição. Ou no sábado, ou você chega de manhã aqui, no domingo e fala: eu esqueci da revista. Ela ficou em cima do armário e eu não li ela essa semana. Por que ela funciona, por que ela vem dessa forma? Deixa eu explicar para você como é que funciona a revista. Aquela lição que você vai ver no domingo seguinte, na segunda-feira você lê o texto áudio, que é o texto da lição. Depois você lê o texto referente à segunda-feira. Aí você vai fazer a sua leitura da revista e depois você vai fazer a sua oração. Era usado a lição a semana toda no culto familiar, usando os textos da semana para colocar aqueles textos. Quando chegava no domingo, a lição tinha sido lida 6 vezes. Os textos todos tinham sido lidos e meditados sobre essa realidade. Então você chegava aqui com uma carga muito grande de informação, onde o professor iria conversar com você sobre essa revista, onde ele ia aplicar aquela lição à sua vida, e você já tinha lições retiradas. É para isso que tem lá aqueles textos, porque era para colaborar com o seu culto familiar. Naquela época não existiam as divisões de classes como nós temos hoje. Então, quando era uma revista só, por uma classe única. À medida que foram dividindo as classes, a revista começou a ser dividida, então, conforme as suas classes. E aquilo que era usado para o culto familiar começou a ser direcionado para a sua devocional particular. Então, quando você ia ler a Bíblia, você já sabia qual texto que você ia ler. Aí eu vou ler esse texto aqui, eu vou ler essa lição aqui, eu vou meditar sobre essa lição aqui hoje, eu vou orar, colocar minha vida diante, só fazer todo o restante, e aí, no domingo, eu vou discutir a revista. Então, você tinha um aprendizado muito maior. Você está entendendo o quanto que nós perdemos de aprendizado na EBD hoje, em relação ao que a revista funcionava? Então é comum a gente dizer assim, e eu sou um dos que diz assim: revista dominical não funciona. A revista da igreja não funciona. Eu sou o primeiro a defender assim: a igreja não deve dar revista para os irmãos, porque os irmãos não leem a revista. É jogar dinheiro fora, é rasgar o dinheiro do Senhor. Porque os irmãos pegam a revista e deixam a revista em cima do armário, só lembra de tirar no domingo de manhã e vir para a igreja. Quando você pergunta: quem leu a revista? Uma meia dúzia de gato pingado leu, e isso leu uma vez na semana. Ninguém leu a revista todos os dias. Então você não aproveitou o potencial da escola bíblica dominical na sua casa. Você não aproveitou o potencial da revista com o seu filho, que fez a lição aqui, levou uma tarefinha para fazer em casa, e você fez as correrias com ele. Você deveria tirar a semana ali com ele, com os textos, olhando, lendo, aproveitando, para que ele aprofunde. Por quê? Porque ele precisa desse conhecimento. Percebe? Então você não vai aproveitar ou não vai entender toda a importância da EBD se você não voltar para esta realidade. Se você não olhar para esta realidade. Pergunta, comentário, discussão, reclamação, crítica, balcão aberto, fique à vontade. Alguém corajoso aí? Vocês estão muito calados, gente. Eu tenho medo quando vocês ficam calados assim. Porque vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Né? Vamos lá. Entender a importância da EBD, ela não é a única agência e a principal e mais importante agência de ensino. Ela é uma agência que
que colabora com as demais agências. Porém, a escola bíblica dominical, quando usada dentro do seu potencial máximo, ela influencia em outras áreas. Como assim? Na sua devocional, se você usar a revista diária, você tem um material para ler, você tem um ensino para aprender, você tem versículo para ler. Então, isso vai te ajudar na sua vida diária, no seu relacionamento ali. Ela ajuda você nesse contexto, ela direciona você para esse fim, tá certo? Ela colabora com essa estrutura. Ela ajuda você na sua síntese familiar. Você pode usar isso para fazer o culto familiar com a revista, né? Um dos grandes desafios da igreja, é ela criar um material que seja único, do berçário à classe de idosos, em que todas as classes deem a mesma lição. Nós estamos dando o livro de João, do berçário até a classe de idosos. Por quê? Porque isso facilitaria para você ter o seu culto familiar. Todo mundo lá com a sua lição, ia ler o texto e ia fazer o culto familiar ali. Mas por que é um grande desafio? Porque o professor, na aplicação, ninguém aplica igual. Então, um começa aplicando a primeira lição, aí se você coloca o Daniel feliz para dar a lição dele dura 3 domingos. Não vai dar conta de fazer, né? Aí você coloca o Adson consegue fazer em 2 domingos. Lá na classe de José, né? Aí você coloca o pastor Robson, acabou, meu amigo, esquece. Ele começa a falar e não para mais, demora 1 mês o negócio e a lição não acaba. Então, a gente não consegue sintetizar essas questões dentro desse processo, mas seria o ideal. Como a gente não consegue fazer esse ideal, você pode aproveitar na sua devocional. Então, deixa eu dar uma dica para você aqui. Se a sua família está aqui dentro, se você, junto com o seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aqui dentro, você pode usar a revista de escola dominical da seguinte forma. A classe de crianças serve para meditação junto com as crianças e para o culto doméstico junto com as crianças. A classe de adulto, ela vai poder servir com os casais, para poder fazer uma devocional, os mais velhos ali estarem juntos, tá certo? E se você tiver um adolescente, serve até para fazer um culto familiar com essa situação. Então você aproveita isso dentro da sua casa, a lição, você já tem material pronto. Porque uma das grandes dificuldades de quem faz culto familiar é assim: pastor, eu consegui ler o versículo, mas eu vou falar o que desse versículo? Eu não consegui ter um discernimento para destrinchar esse versículo. Então você tem a lição lá que vai te trazer esse aprofundamento, e você consegue fazer isso. Então, ela vai colaborar com a sua devocional diária. Ela é uma agência de ensino aqui que colabora com o seu devocional diário. Ok? Pergunta, comentário, fala, crítica, reclamação? Ninguém, né? Então tá bom. Vamos lá para a estrutura da escola bíblica. Eu falei da estrutura no passado, e aí nós temos uma grande importância de tratar disso aqui na nossa igreja, porque no passado, quando a igreja nasceu, a escola dominical nasceu, ela tinha uma função, a função dela era só ensinar a ler na Bíblia, né? Automaticamente você aprendia lições porque você está lendo a Bíblia. Depois que passou esse período, ela começou a funcionar para ensinar a família a usar a Bíblia, a ensinar coisas da Bíblia. Com a modernidade, ela se tornou uma escola teológica. Nós discutimos assuntos teológicos aqui. Nós falamos sobre a história da igreja, nós falamos sobre a formação da igreja, nós falamos sobre a soteriologia, né, a salvação, nós falamos sobre a apologética, a defesa da fé. Conforme a lição, você vai tendo algo que vai ser aplicado e você tem essa aplicação para a vida. Não se engane. Quando você está na sua sala, desde a criança, aqui na Sala Paulo, você está falando de teologia. Eu falei ontem no curso que a gente estava dando para os presbíteros. Na classe Paulo, nós tivemos aqui uma lição de teologia bíblica. Porque nós começamos com Gênesis e fomos até Apocalipse estudando isso é teologia bíblica, né? Tinha um ponto de lição, tinha uma chamada, era a peregrinação da família, a família da peregrinação bíblica, né? Falamos sobre o papel do homem, da mulher e tal, mas nós fizemos o quê? Uma teologia bíblica, nós seguimos, nós não usamos uma teologia sistemática, nós usamos todo o contexto da Bíblia para trabalhar essa questão. Então, de um jeito ou de outro, você está vendo e fazendo teologia. Essa estrutura teológica, ela exige, então, mais na nossa realidade. À medida que a gente vai passando, isso vai se tornando cada vez mais necessário. Então, uma igreja pequena,
para uma igreja grande, uma mega igreja, a estrutura da EBD vai diferenciar e muito. E aí nós estamos com o nosso dilema, né, de mudança, que eu tenho falado desde do início do ano. Nós saímos de uma igreja pequena para uma igreja de porte médio a grande, nós estamos caminhando, sem passar pela igreja média. Nós simplesmente dormimos num ponto, agora nós estamos e agora? A estrutura ficou grande, nós precisamos de resolver isso. E isso mexe com a estrutura. Então, talvez você esteja estranhando, por exemplo, algumas coisas que estão acontecendo na nossa EBD. A estrutura da EBD, a forma como ela está. E você fala assim, poxa, mas há tanto tempo nunca foi assim, nunca foi desse jeito, nunca foi dessa maneira, né? Porque antes nós tínhamos aqui um superintendente da Escola Bíblica Dominical, que ele estava aqui pronto, estava maravilha. Mas o pastor cuidava de tudo, né? O pastor escolhia a revista, o pastor escolhia a lição, o pastor conversava com os professores, o pastor dava a formação dos professores, né? E o superintendente fazia abertura e fechava a Escola Bíblica Dominical. Só que a nossa estrutura hoje exige uma superintendência e não um superintendente. Ontem, no curso de formação, nós falamos, foi a fala do Daniel, do presbítero Daniel, foi a fala do presbítero Daniel, quando ele falou sobre a história da igreja, que a nossa igreja é federativa. E todo o sistema federativo e todo o sistema representativo, ele entra na forma, na estrutura da igreja. Então, por exemplo, nós temos a igreja escolhe um conselho, e esse conselho, então, representa toda a comunidade e vai decidir as coisas. Na sociedade, nós elegemos uma diretoria, um grupo de pessoas que vão decidir ali. Até no passado, na superintendência da igreja, numa igreja pequena, você tem uma pessoa. Mas na superintendência de uma igreja grande, você precisa de um colegiado. Para que possa formar, para que possa ter essa situação. Então, você tem um superintendente, você tem o vice-superintendente, você tem a coordenação pedagógica, você tem a coordenação teológica, você tem o departamento de suprimentos, ou a coordenação de suprimentos, e você tem a coordenação de grupos, secretarias, né? Esse grupo, ele forma a superintendência da Escola Bíblica Dominical. Não é o superintendente que deve de dar a fórmula, e dar a solução, e dar a resposta, e resolver o problema, mas ele vai sentar junto com todas essas secretarias para poder avaliar, para poder analisar, para poder definir, e aí estabelecer a forma como a escola funciona. Então ele prepara todos os projetos, depois ele se reúne com todo o corpo docente, com todos os professores, discute aquilo que vai ser feito, discute a revista que vai ser usada, a metodologia que vai ser usada, a direção, projeta aqui a curto, médio e longo prazo o que se quer da Escola Bíblica Dominical. Todo esse projeto, tudo isso aí vira um projeto. E esse projeto é encaminhado ao conselho, que vai se debruçar sobre esse projeto, tomar conhecimento sobre esse projeto, entender esse projeto, fazer as suas ressalvas, fazer as suas anotações, fazer os seus acréscimos, fazer os seus cortes, aprovar, e aí ele se torna a estrutura da IBD. Nossa, que burocracia! Ué, gente, a igreja grande é assim. Não dá para você tomar as decisões de uma hora para outra. Então essa estrutura ela acaba tendo essa necessidade. Por quê? Porque você precisa de trazer o quê? O melhor para a igreja. Tá certo? Para que os alunos possam aprender. Nesse meio tempo, é feita uma pesquisa com os alunos. A nossa decisão de adotar material X ou Y está funcionando? Está sendo proveitoso para você, para a sua classe? Você está entendendo o que está lá? Está conseguindo aplicar? As tarefas estão sendo executadas? E aí você vai fazer o quê? Toda a avaliação desse projeto e as mudanças necessárias, as correções necessárias ao longo do caminho. Funciona como qualquer empresa, como qualquer segmento que precisa de uma estrutura. Entenderam isso? Então você está vendo uma mudança na nossa estrutura por conta da realidade daquilo que está funcionando. A mesma estrutura representativa começa a ter na escola bíblica dominical. A necessidade da formação da igreja começa a ter essa situação. Por quê?
Porque a finalidade da igreja, a finalidade da EBD, o fim principal da EBD é trazer para vocês ferramentas, trazer para vocês conhecimento necessário para que vocês venham ser aperfeiçoados na palavra de Deus. Para que vocês tenham um conhecimento mais profundo a respeito da palavra de Deus, para que você possa aplicar isso na sua vida lá fora. Aí sim nós começamos a ter uma formação, e não só uma informação. Mas esse processo demora, leva tempo. Precisa ser organizado com muita dificuldade, com muito trabalho e muito suor. E precisa de uma equipe grande para funcionar, para que ela venha a funcionar dessa forma. Pergunta, comentário, reclamação, crítica. Fique à vontade, balcão aberto. Rapaz, hoje o negócio está feio, viu? Eu estou com medo do que eu estou falando aqui, que o negócio está complicado hoje. Ninguém? Rapaz, eu estou ruim hoje. Irmãos, deixa eu colocar um negócio para vocês aqui. Eu queria que o nosso irmão André abrisse aqui. A coordenação pedagógica, que no caso sou eu, né, que faço a coordenação pedagógica, só tem um pastor, então só tem um membro da coordenação pedagógica. No momento, né? Mas eu estou vendo, tem um presbítero aí que ele está animado com teologia sistemática, está fazendo uns cursos aí. Estou achando que eu vou convidar ele para ser meu auxiliar na teologia pedagógica, vou tirar ele do suprimento. Né? Que um dia nós temos um teólogo aí, eu estou com medo aí de perder meu cargo, viu, pastor? Vamos lá, nós fizemos uma enquete na nossa escola bíblica dominical. Ficou meio pequeno ali, né? Mas eu tentei fazer o maior possível. Fizemos uma enquete. Essa enquete, queridos, ela não foi inventada por mim, eu não inventei a roda, não criei nada, eu só fiz copiar alguma coisa que foi aplicada há um tempo atrás, que eu achei muito interessante. Existe um site chamado JC na Veia, né, que é Jesus Cristo na Veia, é um site, é um blog, e esse blog, no ano de 2017, ele fez uma pesquisa. Por quê? Porque essa pesquisa surgiu de uma dúvida que eles tiveram sobre a Bienal do Livro. Foi feita uma pesquisa, e todo ano é feito com a Bienal, qual o livro que é mais lido em todo o Brasil? 52% diz que é a Bíblia. Então, o livro ainda mais lido é a Bíblia em todo o Brasil. Tá certo? E aí ele falou assim, poxa, é interessante, eu vou fazer essa enquete. A gente não tem essa enquete entre os evangélicos. Então, eu vou fazer essa enquete. E lá no site, eles fizeram entrevistando 1.600 pessoas em todo o Brasil. E aí, chegou-se a 70% o número de pessoas que mais liam a Bíblia. Mas a coisa mudou quando ele perguntou sobre a frequência de leitura, sobre a quantidade de livros, sobre o término da leitura da Bíblia, sobre a questão da oração. Então, ele começou a mudar a enquete. E eles chegaram à seguinte conclusão. Na sua estatística do povo brasileiro, entre os evangélicos, 17% realmente lê a Bíblia. Os outros, 83%, só passa os olhos. Não lê a Bíblia. Né? Não lê a Bíblia. E aí nós resolvemos fazer essa enquete aqui. Então nós começamos com a questão do piedoso. A nossa escola, deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. A nossa escola bíblica dominical tem 246 matriculados em todas as classes. 246 matriculados, tá certo? Nós tivemos 95 pessoas participando da enquete, o que significa que 38,5 pessoas participaram da nossa EBD. Depois eu vou trazer os números mais atualizados por classe. Nós fizemos a seguinte pergunta, você é piedoso? A essa pergunta, você vai perceber ali que 67,7% respondeu que sim. 12,9% não sabe o que é ser piedoso. 11,8% não sabe se é piedoso, tá certo? E 7,5% disse que não é piedoso. Depois, quem respondeu sabe que tinha pergunta assim, para a pessoa explicar o que é ser piedoso, o que ela entende como piedoso. Quando a gente vai para aquela pergunta lá, esse 67% ele reduz para 32%. Porque as pessoas que responderam sim, eu sou piedoso, não entenderam o que é piedoso, porque não conhecem a expressão piedoso no contexto reformado, que é ser santo.
entende o contexto piedoso no contexto católico apostólico romano, que é ser caridoso, que é fazer caridade. Então, mais de 50% do pessoal ali respondeu o que é ser piedoso em ser caridoso. Então, não entende o contexto de piedade, tá certo? Vamos lá. Vou passar aqui. Número de Bíblias em casa. Pessoas que têm Bíblia. Aí a pergunta vai. 56,4% tem mais de uma Bíblia em casa. 30% tem ela em casa e no celular. 10% tem ela apenas no celular. 1,8% tem uma Bíblia católica, tá certo? Sobre a sua índice. E os outros 1% ali é que não tem nenhuma Bíblia. Ou que tem uma Bíblia, mas não é dele. É 1% cada um ali. Né? Então, assim, eu tenho uma Bíblia lá em casa, mas a Bíblia não é minha. Eu não tenho uma Bíblia minha. Tá certo? Ou eu não tenho Bíblia. Então, a maioria entre nós tem uma Bíblia em casa, mas há pessoas que não têm nenhuma Bíblia ou que não têm a sua própria Bíblia. Aí eu imagino que seja criança, né? Porque a enquete também foi para os pais responder para a criança, então colocou assim, não, ele tem, mas é a minha Bíblia. Ele não tem Bíblia dele lá. Eu imagino que talvez seja essa a questão. De novo, vamos lá. Agora vamos para a leitura da Bíblia. A pergunta é, você lê a Bíblia? Quanto tempo você lê a Bíblia? 31,6% lê a Bíblia todos os dias. 4,6 vezes, 4 a 6 vezes, 25%. 1 a 3 vezes, 26,3%. Isso por semana, viu? 10,5% não sabe dizer porque não tem a prática da leitura bíblica. Lê quando dá. Tá certo? 4,2% é o pai que lê a Bíblia, porque são crianças, e aí se lê a Bíblia pelo menos uma vez na semana, ou uma vez por dia com essa criança. E ali, aquela parte ali que está ali, que dá 1%, diz assim, às vezes, de vez em quando, eu consigo ler a Bíblia. Esse é o percentual da nossa igreja. Então, nós temos aí 31,6% que lê todo dia, 25% que lê de 4 a 6 vezes por semana, 26% de 1 a 3 vezes, 10% não sabe dizer, 4% é os pais e o restante ali não lê, basicamente não lê a Bíblia. Aí vem a pergunta, você já leu a Bíblia toda? Toda ela, de capa a capa? Quantas vezes? Pelo menos uma vez na vida, 15,8%. De 2 a 5 vezes, 22,1%. Mais de 10 vezes, 3,2%. Nunca terminei de ler a Bíblia, 16,8%. A minha mãe lê para mim os versículos bíblicos, 11%. Nunca li a Bíblia, 34,7%. E aquele pedacinho ali, pequeno ali, é 1%, que diz assim, minha mãe lê para mim quando fazemos culto familiar. A maioria das pessoas nunca leu a Bíblia toda, dentro da nossa igreja. Vamos lá, o outro. Esse ano, você leu a Bíblia esse ano? Quanto da Bíblia você leu? 1 a 10 livros, 47,4%. Nós estamos no mês de setembro. Então, de janeiro a setembro, pode ter lido 1, pode ter lido 2, pode ter lido 3, pode ter lido 10 vezes. 11 a 20 livros da Bíblia, 10,5%. Leu todo o Novo Testamento, 8,4%. Leu todo o Antigo Testamento, leu todo o Antigo Testamento, 8,4%. Leu todo o Novo Testamento, 12,6%. Não sei dizer. Eu vou lendo. Pega lá, abro, leio um versículo, solto, tal. Não sei dizer. 11,6%. Nunca li, 9,5%. Nunca terminei um livro da Bíblia, 4,6%. 6,3%, assim, os meus pais leem a Bíblia para mim. Tem até um número bom que leu de 1 a 10, né, livros na Bíblia. Mas me impressiona o fato de que 9,5% nunca leu nenhum livro esse ano da Bíblia. Nenhum livro, desses meses todos. Devocional. Você faz uma devocional diária.
Você tem uma prática de devocional, independente do tempo e da hora. 53,8% sim. 9% não tem prática devocional. 24,2% às vezes. 5,3% faz com a mãe ou com o pai, faz em casa nesse período. 5,3% apenas o pai ora comigo, em relação às crianças, né? Só o pai que ora. 1,1% é a mãe que ora, somente a mãe. 3,1% faz isso no culto familiar. Então, a devocional só é o culto familiar que tem. E 1,1% tenta, mas não está conseguindo. Não está conseguindo ter uma vida devocional como deveria. Tá certo? Vamos de novo. Mais para frente. Tempo de oração. Quanto tempo eu dedico essa semana de oração? Bom, 31,7% diz que ora geralmente de 5 a 10 minutos por dia. É o tempo que ele dedica à oração. 5 a 10 minutos, então eu entendo que deve ser a devocional. Faz a leitura, faz uma oração e vai embora. 3,8% não tem o hábito de orar. Não ora de jeito nenhum. 24% diz assim, eu não tenho um tempo específico. Eu nunca marco quanto tempo que eu oro. Eu oro. Não sei quanto tempo eu oro. 2,9% diz assim, às vezes eu oro. Às vezes eu oro. 9,6% diz assim, durante o mês todo eu acredito que eu oro em 1 hora. O mês todo, a semana toda eu oro 1 hora. Então, 20 minutos, pelo menos eu acho que eu oro 1 hora. 5,8% diz que ora em torno de 2 a 4 horas. 17,3% diz que ora entre 30 minutos a 1 hora por dia. Tá certo? E 4,8% diz que está aprendendo com os pais a orar. Mais um para frente. Agora vem a questão. Quanto tempo você tem de convertido? Ok? 58,9% tem mais de 10 anos de convertido. 9,6% tem entre 6 a 10 anos de convertido. 3,6% tem entre 11 a 6... 11,6% tem entre 3 a 6 anos de convertido. 3,2% tem entre 1 a 3 anos. 3,2% tem menos de 1 ano. 1% se diz assim, eu estou na igreja frequente, mas eu sou católico. Né? 5,6% não tem certeza. Não tem certeza se realmente é convertido, se tem Jesus como seu Salvador. E 7,4% é pequeno demais, uma criança que ainda não tomou a sua decisão. Aí nós temos a maioria com mais de 10 anos. Se você for somar aqui, de 1 ano, de 3 anos para trás, a maioria vai dar 50, 60, 76%. Tem mais de, entre 1 a 10 anos, ou mais de 10 anos de membro. Aí o percentual que diz assim, eu nunca li a Bíblia, é surpreendente. Porque a maioria tem muito tempo, nunca li a Bíblia toda. É surpreendente. Vamos lá? Que é membro da igreja, 7,8% tem de 7 a 10 anos como membro, 35% tem mais de 10 anos que é dessa igreja, 11% não é membro dessa igreja, 11,6%, 10,5% tem menos de 1 ano, que é membro dessa igreja, 1,3% tem 18%, 1 a 3 anos tem 18%, e de 4 a 6 anos tem 14,6%. Então, o número de pessoas que não é membro da igreja, dos que responderam a pergunta, é bem pequeno em relação aos que estão aqui. Estão aqui há um bom tempo, ou que já estão conosco um bom tempo aqui. E aí vem a outra pergunta, matriculado na Escola Bíblica Dominical, aí vem a classe, aí agora é o percentual por participação da classe. Tá, o número de matriculados, eu vou até abrir aqui o número de matriculados, são 246, mas nós temos... Deixa eu aqui só um minutinho aqui, quer ver?
Vamos lá. A classe Paulo, que é a classe de adultos, tem 121 membros matriculados. 40,6% participou da enquete. Gideão tem 22 membros, 22,2% participaram. A classe Timóteo tem 11 matriculados, 77% participou, foi o maior índice, parabéns para a classe Timóteo aí, que foi mais participou. Né? A classe de catecúmenos tem 19 membros, também teve um número expressivo, 58% participou. Agora, o que me assustou, o departamento infantil tem 64 membros, entre os professores e as crianças. 54 membros, tá certo? E apenas 22% participou dessa enquete. 64 vezes 22% nos dá 14 pessoas. Quantos professores tem no departamento infantil? São 5 classes, né? Cada classe tem um professor em auxiliar, são 10. Está com 14 professores? Alguns professores podem não ter respondido essa questão, mas uma boa maioria respondeu, significa que os pais não responderam. E aí eu não quero acreditar que vocês não se interessaram. Se você está na classe Paulo, respondeu a sua e não respondeu do seu filho, eu não quero acreditar que você fez isso, irmãos. Porque se isso é verdade, significa que você não está importando com a formação espiritual do seu filho. Você não deu importância a essa enquete teológica. Ah, pastor, mas eu achei que isso era besteira, não precisava de responder, e tal, e tal, e tal. Querido, é o seu filho. É o seu filho. E se por um acaso os professores não responderam e foram 14 crianças, aí eu puxo a orelha do professor. Não é possível que você não respondeu. Que é isso? Você não se importa com a sua classe? Não se importa com seus alunos? Isso aqui, queridos, dá um mapa de como nós estamos vendo a nossa escola bíblica dominical. E qual a importância que nós estamos dando à escola e como ela tem servido para a nossa vida devocional lá fora. Reflete a realidade nossa enquanto escola bíblica dominical. É através dessa visão teológica aqui, dessa pesquisa teológica, que vai servir para a coordenação pedagógica, que vai servir para toda a estrutura da IBD, é que nós vamos montar a nossa estrutura, para a gente saber o que está acontecendo, por que a gente não está alcançando vocês. Será que é a didática que está ruim? Será que é o material que não está ruim? Ou será que é vocês que não estão entendendo a importância da escola bíblica dominical? Por que a nossa igreja ela tem uma quantidade tão pouca de pessoas que se interessam a ler a Bíblia? Presta atenção, o percentual de pessoas que lê um livro evangélico por mês é maior do que o pessoal que lê a Bíblia toda. Dá mais importância ao material evangélico do que ao livro. Agora, nós somos o povo da escrita. A escola bíblica dominical nasceu para que as pessoas pudessem aprender a ler, para ler a Bíblia, porque é através da Bíblia que ela aprende. Quando o pai leva o filho para o batismo aqui, a primeira coisa que ele promete é assim: prometo ensinar o meu filho a ler e escrever, para que ele possa ler a Bíblia. Eu prometo ensinar o meu filho a orar e orar com ele. Não tem como ser crente, não tem como ser cristão sem Bíblia. Você é qualquer coisa menos crente. Se você não lê a Bíblia, você é qualquer coisa menos crente, desculpa dizer. Porque você é o povo da escrita. Ah, não, pastor, mas eu sempre ouço o seu sermão. Querido, não é suficiente. Pastor, mas eu sempre estou na escola dominical. Não é suficiente. A sua devocional é extremamente importante. Tudo aqui colabora para que você possa ter essa realidade lá na sua casa. Eu não tenho tempo. Problema seu. Está com a agenda errada. Reorganiza a sua agenda. Ache tempo. Ache tempo. Você já fez, não sei se você tem, todo celular tem, né? Não sei se você faz essa enquete lá, tem um modo de não sei o que, saudável do celular, que você verifica o tempo de uso do celular, ele mede o tempo de uso. Você já fez isso aí?
o tempo que você usa o celular, que você está com o celular na mão, aí ele dá assim, percentual no WhatsApp, percentual no YouTube, pessoal. Olha lá e vê o tempo que você perde. Olha lá e vê o tempo que você perde. Eu fui fazer isso por curiosidade, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me converter, estou muito tempo no celular, tem que mudar essa história. Olha o tempo que você gasta lá, olha lá. É para você ter uma vida saudável, você precisa diminuir o uso. Você ocupa o seu tempo com muita coisa que não é prestável. E não ocupa com aquilo que é utilizável, que é necessário para a sua vida. Olha só o que Paulo vai dizer, né? Permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirados, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você não está aprendendo. Aí nós olhamos, e a igreja? O Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. A igreja tem proporcionado isso? Tem. Todo domingo tem mensagem expositiva, todo domingo tem escola bíblica dominical, toda terça-feira tem reunião de oração, toda quinta-feira tem estudo bíblico aqui voltado para o aprendizado da palavra do Senhor. Tem material, nós temos uma biblioteca aqui disponível, que o conselho trouxe para poder facilitar e incentivar os irmãos à leitura. Tem material voltado para criança, tem material voltado para casais, tem material voltado para jovem, para adolescente, tá certo? As sociedades funcionam com suas determinantais, com as suas reuniões. Tudo que a igreja faz, toda a movimentação que a igreja faz, é para que você possa ser instruído na palavra de Deus. Agora vai depender de você. Agora depende do seu esforço, da sua dedicação e de você entender a importância disso para a sua vida. Sabe por quê, meu querido? Porque o que está em jogo é a sua eternidade, não é outra coisa. Se você tem vindo aqui no domingo à noite, tem ouvido a mensagem desse mês, o que você tem ouvido é justamente isso. O que está em risco é a sua eternidade. Porque o crente, ele vai perseverar na fé. Ele vai batalhar, ele vai lutar, ele vai participar, ele vai se desgastar. Então a escola bíblica tem uma grande importância, mas a escola bíblica não vai resolver o seu problema se você não aproveitar tudo aquilo que é dado de ferramenta. Esses professores aqui da escola bíblica dominical, os professores, não fala de mim não, eu sou pastor, eu sou pago para isso. Eu tenho 24 horas do meu dia para me dedicar à igreja. 24 horas do meu dia para dedicar à igreja. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, né? Mas eu tenho de ter um tempo dedicado à igreja. Para visitação, para essas questões e tal. E o aprendizado é a minha responsabilidade. Então eu preciso de dedicar ao estudo. Mas os nossos professores da Escola Bíblica Dominical são voluntários. Eles dividem a hora com o trabalho secular, com as suas famílias e se esmeram para poder preparar a lição de escola bíblica dominical. Preste atenção, quando você não vem para a escola bíblica dominical, quando você não traz o seu filho para a escola bíblica dominical, quando você não faz a tarefa que é passada durante a semana para você fazer, quando você não lê a revista que é entregada para você ler, você está simplesmente desvalorizando esses servos do Senhor que têm se desdobrado para trazer lições para vocês. Vocês estão desvalorizando esses homens, essas mulheres, que têm sido separadas pelo Senhor, estão se dedicando, estão se esmerando para ensinar vocês, para trazer ferramentas para vocês. Então aproveite isso, porque isso será cobrado de você na eternidade. Isso vai ser cobrado. Você precisa de entender essa realidade. Nós temos uma responsabilidade de ensinar, mas vocês têm a responsabilidade de aprender e de buscar esse conhecimento e esse crescimento. Gente, vida cristã a gente não brinca. A vida cristã não é um passeio no jardim, não é um turismo sobre essa terra. A vida cristã é o local onde a gente está
colhendo frutos para a eternidade, onde a gente está se esmerando para a eternidade, onde a gente está buscando as coisas do Senhor e amando a eternidade, onde nós lutamos, labutamos, somos atacados, há investimento contra as nossas vidas, somos atacados pela nossa carne, somos atacados pelo mundo, somos atacados por Satanás, e nós devemos de perseverar nessa questão. Todas essas ferramentas são instrumentos de Deus deixados para que você viva uma vida verdadeiramente piedosa, uma vida devotada ao Senhor, para que você tenha a condição de resistir o diabo, para que você tenha a condição de fugir da aparência do mal, para que você possa dizer não ao pecado. Tudo isso colabora para a sua vida, e você deve fazer uso disso. Bom, vou parar por aqui. Ninguém quis falar nada, então não vou nem perguntar se alguém quer falar. Ó, agora quer, né? Tem as irmãs ali que querem falar. A irmã Gorete, a irmã Meire, a Maria Brandão. Oi? Ah, a irmã Maria. Ah, a irmã Meire só levantou a mão para Maria. Oi, bom dia, igreja. É o pastor falando da importância da palavra, falando assim do meu testemunho, que às vezes eu me entristeço diante de Deus. A gente está dentro da igreja, a gente vem para a escola bíblica, nos dizemos crente, e muitas vezes eu olho para mim e vejo quão longe, é como se a gente estivesse de Deus, sabe? Penso que se Deus estivesse agora assim, bem pertinho de nós, assim, olhando, dizer assim que quando não está nem morno e nem frio, que ele está morno lá em cima, nem está do lado de cá, nem do lado de lá. Às vezes eu me sinto assim, como se eu estivesse morno, como se eu estivesse distante da vivência de Deus. Às vezes a gente conhece a palavra de Deus, lê a Bíblia, mas a vivência aqui dentro da igreja é bom viver com os irmãos. É tudo muito mais fácil. Mas lá fora, para quem não se apega à palavra e não procura vivenciar aquilo que lê, é muito difícil. E às vezes é mais fácil para a gente se adaptar ao mundo do que ser testemunho da palavra. Porque testemunhar a palavra e ser testemunho de Cristo, da palavra dele, daquilo que ele fez e faz por nós a cada dia, não é fácil. Esses dias até a Meire comentou na reunião de oração, nós tivemos uma reunião onde nós fomos... Alguém chamou a gente, fez uma reunião e disse que não era mais para fazer culto no nosso local de trabalho. E, na verdade, não é um culto. Às vezes a gente faz uma oração, fala de Deus para as pessoas, e alguém chamou a gente e disse que não era mais para a gente fazer aquilo. E, às vezes, a gente não está preparada, porque a gente vive num país em que a gente pode falar livremente de Deus, mas tem muitas pessoas à nossa volta que não conhecem Deus e fazem coisas absurdas contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. E, às vezes, a gente se cala. Às vezes a gente não fala, a gente não testemunha. No momento em que aconteceu a situação, nós nos posicionamos, mas eu fiquei pensando, mas quão longe da vivência da palavra de Deus, Maria Brandão, estou ainda, muito longe. E isso me entristeceu bastante, que se chegássemos naquele ponto e dizer assim, ó, para ir para a igreja, para falar de Deus, tinha que ser só aqueles crentes de verdade possível que eu ficasse, porque a minha fé e o meu testemunho ainda é muito pequeno. Obrigado. Gorete? Pastor, eu queria voltar um pouquinho aí na estrutura. Eu até levantei a mão no momento, mas acho que o senhor não viu. Eu fui abordada algumas vezes sobre a nova estrutura da EBD, com pessoas que até ficaram chateadas, porque disse que dificultou muito o trabalho e tal. E eu andei explicando que todo o trabalho, para ele ser organizado, ele passa por essa parte burocrática, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a relevância dessa burocracia, né? Qual a importância disso para a nossa EBD? Porque eu fui abordada até da seguinte forma, e o que isso tem trazido de crescimento para a nossa igreja, de crescimento para a EBD? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Obrigada. Posso, não? Tem um tempo ali, então... De permissão do superintendente aqui, né? Meus irmãos, ok. Lembra que eu falei que a igreja vai crescendo, ela vai tendo essa questão de estrutura? Veja bem, toda essa estruturação, ela visa exatamente levar a melhor informação, o melhor aprendizado, o melhor material, da melhor forma possível para os alunos. E aí nós temos crianças
a idosos. E essa estrutura, se você for trabalhar numa escola, você vê que a estrutura é bem mais pesada do que a nossa estrutura aqui, uma escola normal. Porque a ideia é que você tenha essa informação de forma clara. Então, por exemplo, os professores se viram apertados esse ano, né? Porque houve curso de formação teológica, formação pedagógica aqui, foi exigido planejamento para poder saber e tal, porque isso é necessário para que possa aplicar a sala de aula. É o mínimo que era necessário para fazer. E essa estrutura toda é justamente para saber que o material está indo conforme precisa. Tá certo? Não é só você chegar e aplicar o material de qualquer jeito. A estrutura que é montada com a coordenação teológica, por exemplo, qual é a minha função como coordenador teológico? É observar a necessidade da igreja, a relevância da igreja com relação ao assunto teológico. Nós vamos falar sobre o quê? Ah, não, pastor, é só pegar a lição lá da revista presbiteriana, lá da Casa Editora Presbiteriana, e trazer para cá. Ok. A revista foi feita por um pastor ou uma equipe de pastores que mora lá em São Paulo, que não conhece a nossa linguagem, que não conhece a nossa realidade, que não sabe a sua formação, se você tem curso superior, se você tem curso, se você é analfabeto, que não conhece a realidade que nós estamos vendo da igreja local e traz a lição. Aí você chega aqui e fala assim, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. E você vai falar assim, para que eu quero ver isso aqui agora? Então ela precisa de ter uma relevância. Então a coordenação teológica vai fazer o quê? Vai dar todo esse material e vai ficar, isso aqui é o ideal para a gente aplicar. Quer ver um negócio interessante? Eu falei sobre a peregrinação da família na igreja, na Bíblia. É um material que foi falado aqui. Um monte de gente falou assim, não, pastor, que coisa interessante, que coisa boa, que coisa importante e tal. Isso foi muito bom, o papel do homem e da mulher, isso aqui foi excelente para a gente. Né? Tanto é que era para fazer em 2 meses, ficou 4 meses praticamente a gente falando sobre esse tema. Né? E o pessoal querendo ver e achando interessante. Por quê? Porque é relevante para a igreja agora. Se eu fizesse uma enquete que perguntasse o que é importante para vocês saberem sobre a Bíblia, para vocês responderem. A nossa irmã Maria Brandão diz ali, ó, como é que eu lido com essa questão agora dessa perseguição que inicia? Como é que eu lido com isso lá no meu trabalho? A IBD pode ajudar com ferramenta para isso. Se perguntar aos adolescentes assim, o que vocês estão vivendo e o que é importante para vocês saberem da Bíblia? Perguntar para os jovens. Então, a função dessa estrutura é montar isso. A coordenação pedagógica prega o material, a coordenação teológica pega esse material, a coordenação pedagógica prepara, adequa esse material à linguagem, à realidade que é aplicada na classe. O departamento de suprimento compra todo o recurso que é necessário para poder fazer esse investimento, inclusive o recurso estrutural passa pelo departamento ali. E aí, junto com os professores, nós criamos o currículo e montamos o que vai ser feito. A gente ainda não fez isso. A gente só está começando. Primeiro está estruturando. Por isso que vem a formação. A formação pedagógica que teve dos professores. E nós vamos montar um curso de formação teológica para professores. Né? Era para ter acontecido um seminário agora. Eu falei, não vai dar tempo. Vamos deixar isso aqui para o ano que vem. E nós vamos fazer um curso de formação continuada teológica. Nós vamos ver quais são as dificuldades dos professores para que a gente possa fazer isso. E verá uma nova enquete para a gente poder fazer isso. Uma outra enquete que vai vir é para que você respondam perguntas sobre a sua sabedoria. Quem é Deus? Né? O que é a Trindade? Qual é o sistema de governo da igreja? Quantos oficiais tem? É uma enquete sabendo sobre a nossa teologia, sobre a nossa realidade administrativa, para saber exatamente o que nós vamos aplicar. Tudo isso é para estruturar a igreja para que você possa aproveitar todo o material que está aqui. Então, a estrutura gira em torno disso, irmãos. Ela é burocrática? Ela é pesada? É. Mas, olha, se tem uma coisa que o Conselho tem aprendido nesses tempos, é que o tamanho da nossa igreja não dá para ser menor. Não dá para ser menor. Para onde nós estamos caminhando, e se Deus permitir, nós vamos crescer ainda muito mais, né? Porque isso é uma igreja saudável, igreja que cresce. Deus permitindo, nós vamos plantar igrejas aqui. Começamos agora um trabalho na casa de um irmão que abriu para a gente poder começar um plantio de trabalho lá na Santa Ana Maria, né? Setor Ana Maria. Estamos fazendo levantamento de vários setores para poder começar a plantar trabalho aqui na nossa igreja. Tudo isso precisa da estrutura. Precisa dessa estrutura.
Então é extremamente importante. E aí eu vou fazer um desafio para você. Se você gosta da escola bíblica dominical, se você se vê na possibilidade de ser um professor ou de cooperar na coordenação, não precisa ter formação, não. Ah, eu não sou pedagogo, não sou isso, não, mas eu tenho vontade. Vem para cá, porque aí o restante a gente cuida. A gente prepara, a gente trabalha, a gente corre junto, porque vai ser muito útil. Vai ser muito útil. Entendeu? E aproveita toda essa estrutura que está à disposição de vocês. Meus irmãos, preste atenção. Nos últimos 2 anos, a igreja investiu em torno de R$200 mil para o funcionamento da EBD, desde a reforma do prédio até em revestimento em material pedagógico, em curso, essas coisas todas. Em 2 anos, nós investimos em torno de R$200 mil só na área de ensino aqui da nossa igreja. Então, a gente está muito preocupado com que essa estrutura... E falta muito, a gente está muito longe. Né? A nossa irmã Zilma fica lá cutucando. Pastor, está precisando disso, está precisando disso, está precisando disso. E o conselho, calma, calma. Aí o Emerson quase dá um troço. Quando ele vê lá os valores que chegam. Mas a gente precisa de fazer isso. Então, aproveita isso. Tá ok? Irmã, eu consegui explicar? Irmã Gorete? Beleza? Alguém mais quer falar? Se não quer falar... Tem alguma pergunta, algum comentário? Tem uma crítica? Pode criticar, irmão. Ah, eu não gostei desse negócio, não. Eu quero voltar ao jeito que é. Pode falar, não tem problema não. A gente ouve, aqui é democrático, a gente ouve tudo. Alguém? Não? Fale agora ou cale-se para sempre.